Seja muito bem-vindo à segunda aula do Destravar na Venda de Colchões. Meu nome, Luciano Persinotto, especialista em vendas de colchões. E nesse evento eu estou aqui ajudando você, vendedor de colchões, a vender 100 mil no mês. Seja você que vende colchão na casa do cliente ou na loja, ou até para você que nunca vendeu colchão na vida e está querendo uma oportunidade para começar a ganhar muito dinheiro no melhor momento desse mercado. Na aula de hoje eu vou te mostrar os 4 fundamentos que fazem qualquer vendedor de colchões construir um fechamento para vender 100 mil no mês. Tudo que você vai precisar para quebrar as objeções, o que você vai precisar para atrair o cliente certo e o que fazer para apresentar o seu colchão de uma forma encantadora. O mapa para você ter o fechamento poderoso para vender muito mais colchões como esses vendedores. Não tinha técnica nenhuma em relação a fechamento e tudo mais. Eu começava a travar muito na hora do fechamento devido logo passar o preço, né? Às vezes eu chegava no cliente, o cliente dava não e eu não tinha muito argumento para poder virar o jogo, sair da casa do cliente sem o pedido debaixo do braço. É muito ruim isso. Era muito gato pingado. Eu vendia muito pouco. Antes do método, eu vendia uns 3 a 4 colchões por mês, né? Hoje eu faço esse valor por semana, né? 4 por semana dá 15, 16 por mês. O último que eu me lembro assim, de um valor bom mesmo foi até dentro do Senador Camará. Eu vendi um colchão de 20 mil reais dentro da comunidade. O primeiro linha alta foi na primeira semana de método, né? Eu meio que nem eu acreditei que estava acontecendo aquilo. Eu comecei a colher o resultado, foi quase que imediato. Hoje eu fecho com qualquer cliente, não há problema para mim. É chegar na casa do cliente e sair com o pedido debaixo do braço. Eu ganho 3 vezes mais. Tá destravado, graças a Deus. Na primeira aula eu te mostrei o que fazer para aproveitar o melhor momento da história para vender colchões. O caminho da jornada para ter os melhores clientes que pagam mais pelo seu colchão. Eu te mostrei como usar isso e aproveitar essa grande oportunidade para aumentar as suas vendas de colchões. Eu te mostrei também os 3 erros clássicos que você não percebe, mas trava você no fechamento. Inclusive, se você estiver cometendo esses 3 erros e você não assistiu a aula 1, não adianta você aplicar o que eu vou te ensinar nessa segunda aula. Porque o primeiro ponto para aumentar as vendas é parar de fazer a venda do jeito errado. Por isso você precisa entender quais são os 3 erros que estão te impedindo de vender 100 mil no mês. Então, se você não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que depois dessa aula você clique no link aqui embaixo desse vídeo e assista. Porque ali tem pontos importantes para você conseguir aprender esse método. Então, no final da aula, vai lá, clica e assiste a aula 1. Quero aproveitar e agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi na primeira aula e das centenas de pessoas que estão participando desse evento. Eu tenho certeza que vamos destravar muitos fechamentos. Inclusive, eu quero saber aqui quem vai se tornar um vendedor faixa preta, um especialista que vai dominar o fechamento para vender 100 mil no mês. Quem vai ser um faixa preta? Comenta aqui para mim, Luciano. Eu vou ser um faixa preta, eu vou ser um faixa preta. Para quê? Para o universo selar com amém e você também ser um faixa preta na venda de colchões. Eu vou ser um faixa preta, é isso aí, eu vou ser um faixa preta. Comenta aqui mesmo, vambora. Eu vou ser um faixa preta, Luciano. Show de bola, é isso aí. E hoje, presta atenção, eu vou te mostrar os 4 fundamentos que fazem qualquer vendedor de colchões a multiplicar as vendas e vender 100 mil no mês. Você vai aprender a estrutura de um fechamento poderoso que destrava as objeções do cliente. Você vai passar a compreender o caminho que vai te levar de sair de um vendedor chapulim que trava na venda para ser um vendedor faixa preta que vende 100 mil no mês. Inclusive, aprendendo as estratégias que estão dentro desses fundamentos para te guiar na venda. Para no final desse evento, você ter um GPS da venda de colchões. Sabe quando você quer ir para algum lugar e aí você vai lá no Waze, coloca o endereço, ele te dá a melhor rota,
Se aparece um obstáculo, ele te recalcula a tua rota e ajusta o seu caminho. No final desse evento, você vai ter esse GPS da venda de colchões. Para se aparecer uma objeção, você saber contornar essa objeção para prosseguir com o fechamento da venda. Tá certo? Antes de te mostrar os 4 fundamentos para construir um fechamento que vende 100 mil no mês, é importante você entender uma coisa. Toda venda de colchão, se ela não for bem construída, logo no início, você vai ter problema no fechamento. Muitas vezes você acredita que o problema é o fechamento, que é usar alguma técnica para conseguir fechar mais vendas. Mas, se não começar com o início certo, você vai ter uma apresentação e um fechamento fraco, com muito mais riscos de aparecer objeções do cliente, dúvida do cliente. Então presta atenção em todos os fundamentos para a gente construir uma venda com base forte. Igual eu dou um exemplo de construir uma casa. Se você não tiver a quantidade certa de cimento, de ferro, de areia, uma base forte não segura a casa. Tem que ter uma boa fundação para sustentar, para dar segurança, senão uma hora vai dar problema. Construir um prédio é construir uma venda. Às vezes o problema não está no fechamento, está no início da sua apresentação. Mesmo você que já tenha 10 anos, 12 anos de experiência de vendas de colchões, se você não prestar atenção nesses fundamentos, você não vai destravar suas vendas. Igual um caso que teve em São Paulo, onde um casal ele foi construir uma casa de 3 andares, mas sem conhecimento algum, sem fazer uma base forte. Dá uma olhadinha no que aconteceu com a casa. Do primeiro estalo ouvido pelos moradores ao desabamento foram questões de segundos. Assumiu que a construção era irregular. Quem era o responsável pela construção? A gente mesmo. Eles são engenheiros? Não. Arquitetos, alguma coisa ligada à construção? Não. E tinha alvará para construir? Não. Não era perigoso? Não. Você não tinha medo de construir uma casa sem acompanhamento de um engenheiro, sem alvará, sem autorização do CREA? Olha aqui, ó, onde que a gente está. Você acha que alguma casa tem alvará? Você acha que alguma casa tem engenheiro? Você acha que alguma casa aqui tem alguma coisa desse tipo? Você não quer que sua venda aconteça igual essa casa. Você não quer, por exemplo, apresentar o seu colchão com um cliente dando sinal de compra e chega no fechamento, ele fica falando assim para você, ó, vou pensar melhor, vou pesquisar, depois eu te ligo, achei muito caro. E você fica sem saber o que falar. A partir de agora, nós vamos entrar na estrutura para você construir um fechamento forte. Então já pega o papel, já pega a caneta e vamos embora para o primeiro fundamento. Vamos com tudo. Fundamento número 1, posicionamento de valor. Luciano, o que é um posicionamento de valor? E por que isso ajuda eu vender 100 mil no mês? Quando eu falo de posicionamento, pessoal, eu estou falando da comunicação. O jeito que você fala, o jeito que você mostra o colchão, o jeito que você coloca as palavras. As palavras, elas têm poder. Porque não adianta só falar bem, tem que falar o sistema límbico, o cérebro que compra. E dependendo do jeito que você fala, você usa uma linguagem, seja visual, aquilo que o cliente vê em você, na postura, na roupa ou verbal. Aquilo que sai da sua boca, o cliente do outro lado vai te ouvir ou não. Depende do jeito que ele vai confiar ou não em você. Depende da postura dele, ele vai prestar atenção em você ou não. E hoje em dia, a gente precisa criar um posicionamento com a imagem de um especialista, de alguém que vai resolver o problema do cliente. Percebam muito bem no que eu falei, um especialista e não um vendedor. Porque normalmente o cliente não gosta de um vendedor. Porque um vendedor, ele quer vender. E é função dele. E, infelizmente, as pessoas associam um vendedor como uma coisa ruim, com alguém que vai enganar. E por que, quando eu sou visto como um especialista de valor, eu consigo vender mais? Porque eu passo a falar com a parte do cérebro que toma a decisão
Qual é? O sistema límbico. Lembra que na primeira aula eu mostrei como que o cérebro funciona em uma tomada de decisão? E agora vamos entender quais são as palavras para você falar com as emoções do cliente de uma forma íntegra, para você fechar a venda na hora. Olha só, presta atenção. Um SD. SD. O que é um SD? É um estímulo direcionado. Porque ele vem do inglês, aqui esse S vem do inglês estímulos direcionado. O estímulo direcionado, eles são um instrumento usado por vários especialistas em psicologia, em neurociência, e com o tempo foi popularizado com diferentes nomes, principalmente por estratégias de marketing. Mas, basicamente, estímulos direcionados são pequenos estímulos que fazem o ser humano prestar mais atenção em você ou estimulam você a agir. Então ele serve para quê? Para fazer você prestar mais atenção ou para você agir de uma maneira irracional. Mesmo que você saiba como funciona um SD, ele funciona. Automaticamente o seu cérebro vai prestar mais atenção ou agir. Um desses estímulos para mostrar um posicionamento de valor é o estímulo da autoridade. Autoridade. Quando a gente não tem informação suficiente para tomar uma decisão, a gente recorre a uma autoridade, alguém que a gente acha que tem a informação para tomar a decisão por mim. Quando você está muito doente, o que você faz? Você vai ao médico, ele te passa um medicamento, às vezes uma injeção, você vai lá e toma, sem ter a ideia do que tem ali. Por quê? Porque você identifica o estímulo de autoridade naquela pessoa. Vamos pegar outro exemplo? Você está dirigindo, lá na frente aparece uma blitz. As polícias, as luzes, o carro, na frente, um policial fardado aparece na sua frente. O que você faz? Você presta atenção. Na hora sua atenção é redobrada. Você abaixa os vidros. Se ele olha para você e fala para você encostar para o lado, o que você faz? Você encosta. O estímulo da autoridade está fazendo você prestar mais atenção e seguir o comando dele. Se a autoridade faz eu prestar atenção e agir, eu preciso usar isso na venda de colchões. Eu posso fazer o cliente prestar mais atenção em mim, no meu colchão. Eu posso usar o estímulo para fechar a venda na hora da demonstração, para o cliente agir naquele exato momento. Se você é visto como uma autoridade, como um especialista, a sua confiança aumenta. A atenção, ela vai estar na sua mão. Se você tem a atenção do cliente, fica muito mais fácil de vender para ele. Inclusive, o seu valor percebido, ele aumenta. Toda pessoa que usa o estímulo da autoridade consegue cobrar mais caro. Por isso que fica muito mais fácil você vender colchões de alto valor. Você pode usar esse SD para qualquer colchão. Só que, claro, se você usar para colchões de alto valor, é mais dinheiro no seu bolso. Igual o caso do Marcelo, que vende lá no Paraná. Ele ajustou o seu posicionamento. Com isso, ajudou em outras etapas da venda. Dá uma olhada no depoimento do Marcelo. A minha postura mudou e eu estou conseguindo passar mais confiança para o cliente através dessa mudança, né? Porque eu mudei um conceito, eu mudei o meu drive. Eu estou me colocando lá como um especialista, não como um vendedor. E isso fez toda a diferença, porque eu chegando dessa forma, com essa energia, me posicionando, isso acaba me ajudando em todas as outras etapas, porque eu consigo tirar muitas dúvidas do cliente justamente pelo meu posicionamento, que dependendo da roupa que a gente vai utilizar, mesmo que eu vá com um blazer que a gente tinha adotado, beleza, é um vendedor, mas um vendedor. Com essas técnicas, me abriu muito a mente e eu estou conseguindo aproximar o cliente de mim. A atenção do cliente fica totalmente diferente. E com isso, o resultado vai, com certeza, muda pra caramba.
o resultado financeiro muda pra caramba. O nível de fechamento aumenta bastante. E eu estava trabalhando aí com a média aí 10, 12 mil reais. Tenho subido aí, como vocês viram aí através da nota fiscal, a média tem passado aí para uma média de 19, 20 mil. E só seguindo o método. Lembra que eu te mostrei que vender colchões de linha alta é uma das maneiras de vender 100 mil no mês e é um jeito mais rápido? O Marcelo me disse que fazia mais de um ano que não fazia vendas de alto valor. Olha só os colchões que ele fechou depois que ele aplicou esse método. Dá uma olhada! 11.400, 24 mil, 8.080, 11.800, 39 mil em uma casa. Tudo isso no mesmo mês. Aí, quando você acha que está no limite, dá uma olhada, ele me manda essa outra nota, 69 mil reais, onde ele fechou 2 colchões de ticket alto em uma casa só. E eu até somei tudo, dá uma olhada na soma, foram 163 mil no mês. Ele estava há vários anos sem vender colchões de alto valor, agora todo mês ele vende bem, graças a esses passos que eu vou te passar aqui. Qual é uma das maneiras de aumentar a atenção e a autoridade para ser visto como especialista e um vendedor de colchões, Luciano? Dando conteúdo de saúde. Por que dar conteúdo de saúde me faz vender 100 mil no mês? Porque como você viu nas pesquisas de saúde, é uma das maiores preocupações dos brasileiros. Quando você dá conteúdo de saúde, você quebra padrão. Você surpreende o cliente. O cliente está esperando o vendedor empurrar o produto. Ninguém está esperando um vendedor falar de saúde. Eu não estou falando aqui que você precisa ser um médico. Você só precisa linkar a base da saúde com o seu colchão em uma linguagem simples, que o cliente entenda. Quando você está conversando com alguém que entende de um assunto que te impacta, você dá mais atenção. Tende a gerar mais confiança, você confia mais nessa pessoa. Isso te ajuda até a atrair muito mais clientes. Só que a surpresa vai também estimular uma outra coisa muito mais forte. Se você começa falando do seu colchão, tudo que ele tem, tudo que ele faz, como ele é bonito, das características, das vantagens do colchão, você pode até conseguir um pouco da atenção do seu cliente. Só que não basta só ter atenção. É importante você estar preparado para ativar algo muito mais importante. Você precisa usar os estímulos direcionados em sequência. Para quê? Para despertar o interesse nele. Pode ser que você até saiba despertar a atenção, mas às vezes falta você despertar o interesse pelo seu colchão. E quando você despertar o interesse, isso vai baixar a guarda dele. Vai baixar a defesa dele. As pessoas não querem ser atendidas por mais um vendedor. Elas querem alguém diferente. Alguém, quando elas recebam algo diferente, elas não se importam de pagar mais caro. Elas não se importam de pagar mais caro. Mas você precisa ser interessante. E para ser interessante, você precisa ser diferente. Igual um restaurante, por exemplo, que tem lá em Nova York, chamado de Salt Bay. Sabe daquele famoso que joga o sal assim? Lembram dele? Aquele famoso? Uma carne dele, um bife dele, custa $200. Mas dá mais ou menos uns R$1.000 um bife. Olha só a apresentação dele. Mas presta atenção no posicionamento que ele tem. Como que ele se preocupa em ser especial para os clientes. O conhecimento do corte das carnes. Dá uma olhadinha.
As pessoas não se importam de pagar R$1.000 em uma carne, em um bife, mas prestou atenção no jeito que ele serve? Olha o jeito que ele se apresenta. Ele gera tanta autoridade que isso eleva o posicionamento dele. Isso aumenta o desejo de clientes quererem ir no restaurante dele, mesmo sabendo que é uma carne de alto valor. E todo dia o restaurante dele está cheio. Por isso que quando você usa os estímulos direcionados, você consegue vender mais colchões de qualquer valor. Igual o Emerson, por exemplo, lá do Rio de Janeiro. Antes dele construir uma base sólida, ele chegava travado no cliente, com medo de falar o preço para o cliente. Até que quando ele aplicou esse fundamento do método, e aí disparou as vendas dele. Dá uma olhada quanto que ele vendeu depois que ele aplicou esse fundamento. Presta atenção. Então, esse mês eu fiz 142.900 em vendas. Olha, eu chegar na casa do cliente, aquele pensamento fechado de vou vender o mais barato para garantir a venda. Aquela dificuldade de falar de o cliente achar que era caro. E eu mesmo que estava com essa trava e percebi que estava me dificultando por causa disso. Que eu chegava travado e o cliente percebia isso em mim. Hoje, seja um cliente alto padrão, baixo padrão, qualquer casa que eu chego no propósito de vender alto padrão. Que eu me vi o resultado de outras pessoas, eu falei, se o fulano chega é porque ele está fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo. E foi quando eu pedi ajuda e orientação e através do método que eu fui aplicando na casa das pessoas, mudou drasticamente a ponto de eu chegar no número que eu cheguei esse mês e digo num prazo muito curto, né? Você pega um cliente de poder aquisitivo baixo, você aplica o método e ele simplesmente entende que ele precisa daquilo ali. Então o método para mim hoje mudou totalmente o nível da carreira que eu estou querendo alcançar. Fui aplicando diariamente na casa dos clientes e não teve como não ver o resultado. Tem uma transformação muito considerável, né? Que é poder você proporcionar uma condição melhor para sua família, é para sair mesmo da água para o vinho. É você mudar o patamar do seu dia a dia ali, é você mudar a qualidade de uma coisa que você compra, né? Meu filho fala, ó, eu quero isso e eu poder comprar, eu poder dar a ele. Então isso é uma coisa que não tem preço para isso, né? Viu aí? Ele passou a construir a venda, destravando os medos, as objeções e hoje mudando de vida. Mudando até o que ele compra no mercado, podendo levar os filhos no mercado, comprar as coisas para o filho. É isso que eu quero fazer com você. Transformar a sua vida. Por isso, esses fundamentos eles são muito importantes. Imagina se o cliente entra na sua loja ou recebe você em casa. O que ele costuma fazer? Perguntar. Qual é o preço do colchão? Você tem um colchão aí bom e barato? Se logo de cara eu já falo o preço, ele vai virar e falar assim para mim, obrigado, depois eu volto. É que eu estou só pesquisando. Eu vou falar com a minha esposa ainda, vou falar com o meu marido, vou pesquisar ainda, só queria saber o preço. Por que isso acontece? Às vezes porque você pulou alguma etapa da venda. Primeiro eu preciso criar um ambiente que o cliente se desarme. Não preciso ter pressa na venda, em hipótese alguma. Eu só preciso, no primeiro momento, saber usar um posicionamento adequado. A comunicação certa com cada tipo de cliente para despertar interesse e receber a apresentação. Se eu não investir nesse fundamento, eu posso criar objeções antes do fechamento. O cliente já pode ficar com bloqueio comigo, porque ele vai te ver como um estranho, como um vendedor que só quer vender. E agora então vamos para o próximo fundamento. O segundo fundamento para fechar 100 mil no mês é o fundamento do diagnóstico do cliente. Depois que você criou um posicionamento poderoso para ser visto como um especialista, agora você vai se aprofundar no cliente. Para enxergar o íntimo, o coração, você vai entrar no coração da venda. Ô Luciano, o que é um diagnóstico? Sabe quando você vai no médico? O que o médico faz? Ele pergunta para você o que você está sentindo, aonde está doendo. Ele pede alguns exames para ter informações, para saber como que ele vai proceder, para como é que ele vai cuidar de você. Se você fizer, por exemplo, um diagnóstico no cliente, você vai saber o real problema do cliente. Você vai saber como conduzir a sua apresentação. Se você chegasse antes, já perguntando o que ele precisa, o que ele tem, por que ele está querendo trocar o colchão dele,
pode ser até que ele ia te dar qualquer resposta vaga. Mas com o diagnóstico, você vai entender o problema do cliente, os desejos dele. Você vai coletar, extrair dados, informações para usar na sua apresentação, para usar no seu fechamento. Você pode descobrir objeções que possam ser quebradas logo na apresentação, durante a apresentação. Fazer um diagnóstico para entender o problema real do cliente é essencial. É essencial. Quando você está doente ou você vai ao médico, o que eles pedem? Um exame, um raio-x, um diagnóstico. Sem um diagnóstico, como é que o médico vai propor uma solução para o seu caso? Como que ele vai propor? Se você não faz um diagnóstico com o seu cliente, você não sabe qual vai ser o melhor colchão para ele. Ou qual o melhor colchão para apresentar para ele. Qual é o potencial, qual é o perfil desse cliente. Talvez alguns de vocês aqui até já saibam que precisa fazer perguntas para o cliente para se conectar com ele. Mas você sabe fazer quais são as perguntas certas? Quais são as perguntas de ouro que vão te ajudar lá no fechamento? Ô Luciano, o que são perguntas de ouro? São perguntas estratégicas que você descobre o problema profundo do cliente e com isso vai te ajudar, vai empoderar sua apresentação. Não é só perguntar para o cliente se ele gosta de colchão de espuma ou colchão de bola, se ele gosta de colchão mais macio ou de colchão mais firme. Precisamos fazer perguntas estratégicas que te ajudem a criar uma apresentação única para o seu cliente. Perguntas que vão ativar o emocional dele, perguntas que vão entrar no coração da venda. Você quer que eu te dê um exemplo? Vamos lá. Pensa que tem um cliente que tem um problema de dor na coluna. Esse é um problema externo. Só que saber que ele tem dor na coluna é totalmente superficial. Só que todo problema externo, ele vai te levar a um problema interno. O problema que gera um sentimento no cliente. E vendas o que é? Vendas é transmissão de sentimentos, pessoal. Essa dor na coluna que ele tem todo dia, o que vai acontecer? Vai gerar um sentimento de tristeza, de agonia, de frustração, de ficar limitado. Agora, quando você fizer perguntas de ouro, você vai ver um nível mais profundo e mais emocional do seu cliente. Além do problema interno, você pode descobrir o problema real. E é o problema real, que é algo que afeta o quê? O dia a dia dele, a vida cotidiana dele. Se o cliente tem uma dor na coluna, o que vai acontecer? Isso pode impedir ele, se ele gosta de jogar futebol, isso impede ele de jogar futebol, impede ele de passear com o neto, impede ele de fazer coisas que ele gosta. Esse é o problema real, que toca no emocional, que toca no coração da venda. Se você souber chegar nesse nível de diagnóstico, esse é o problema que mais vai fazer você conseguir construir e fechar a venda. É um problema que o cliente vai ter no dia a dia, que dói nele quando você toca nisso. A questão é que esse problema fica escondido. O próprio cérebro, ele esconde os nossos problemas. Da gente mesmo. Por quê, Luciano? Porque é instinto natural da sobrevivência. Imagina se você lembrasse de todos os seus problemas. A gente ficaria louco. Imagina? Por isso que o cérebro esconde os nossos problemas. Mas se você toca nessa ferida, ou se você passa sal nessa ferida com elegância, isso vem para a consciência do cliente. Uma vez que ele se lembra do problema, ele precisa resolver. E se ele está na frente de um especialista, você vai ajudá-lo. Por isso que fica muito mais fácil fazer um fechamento, fica muito mais leve. É a mesma coisa que eu falo para vocês. Uma vez eu fui no médico, e eu, lá no médico, fazia muitos anos que eu não ia, fazia muito tempo que eu não ia, e eu fiz alguns exames e peguei um grande médico, um especialista, e ele me fez perguntas certas, me pediu exame, me mostrou que entendia do problema, e quando ele me explicou os exames, quando eu apresentei para ele, ele falou assim para mim: Luciano, você tá com um pezinho no diabetes. Quando ele falou isso, automaticamente a minha atenção ficou redobrada para ele. Por quê? Porque eu queria resolver isso. Era um problema que eu queria resolver. Você precisa tocar no coração do cliente para mostrar
como que o seu colchão vai transformar a vida dele no dia a dia. Por isso é super importante saber fazer um diagnóstico bem feito. Nós estamos na era da conexão das marcas, pessoal. As marcas que tocam o coração, fazer aquela apresentação técnica, de característica, já não funciona mais. Já estão ultrapassadas. Esses são só alguns dos fatores, mas tem dezenas de outros que eu já mapeei. Tá tudo dentro do método. Para quê? Para te ajudar a fazer um diagnóstico preciso com qualquer cliente. Qualquer cliente você vai fazer um diagnóstico preciso. Para você não ficar tentando vender e travando no fechamento. E sim, ele ficar com desejo de comprar o seu colchão. Ele se sentir desejoso na hora da venda. Com isso, você não vai vender só os colchões mais baratos. Você vai vender o colchão mais caro. Onde você vai ganhar muito mais, onde todo mundo ganha mais, você ganha mais, o cliente ganha mais, a loja ganha mais, a fábrica ganha mais, todo mundo ganha mais com os colchões de alto valor. Mas para isso, você precisa fazer um diagnóstico bem feito do seu cliente, com uma direção clara, com informações valiosas. Aí você vai aumentar a confiança do cliente em você. Igual, por exemplo, o caso do Abelardo. O Abelardo, ele vem de lá em Fortaleza. Ele não conhecia, ele não sabia fazer um diagnóstico. Por isso que ele vendia só colchões mais baratos. Até que ele se permitiu destravar da venda de colchões. E ele teve um resultado esplêndido. Dá uma olhadinha. Meu nome é Abelardo e eu destravei na venda de colchões. Hoje eu vendo mais de R$102 mil no mês. Cara, a minha venda antes do diagnóstico era uma venda totalmente aleatória. Eu não focava em colchão linha alta, eu ia no mais barato. Porque para mim o cliente, ele só ia comprar se fosse o mais barato. Eu não confiava no processo, eu não confiava nas etapas que eu tinha que cumprir. E através do diagnóstico que eu mostro o meu conhecimento. O conhecimento que eu tenho. O cliente vê a segurança no meu conhecimento. Eu chegava a vender 45 milhões de metros. Quando eu realmente me permiti me destravar, foi que a coisa fluiu. Hoje em dia eu vendo 70, 80, 100 mil por mês, né? Eu já cheguei a sair de casa do cliente com R$10 mil já, em espécie já. E numa residência que a gente olha assim, poxa, aqui não tem como eu tirar esse dinheiro, como eu levar esse dinheiro, não. E sai. Quando eu resolvi ser obediente ao método, foi quando o meu nível profissional subiu e o resultado veio. Depois que eu comecei a seguir o método faixa preta, eu passei a vender mais de R$100 mil por mês. Tá vendo? Viu o Abelardo aplicando esses fundamentos? Você também vai poder vender 100 mil no mês. Com fundamentos simples, práticos, que vão transformar o seu resultado e o da sua família. E agora, vamos para o terceiro fundamento para te ajudar a construir um fechamento poderoso. Vamos agora então para o terceiro fundamento, o efeito Disney. O que é o efeito Disney? A Disney, por exemplo, ela é especialista em encantar e despertar o desejo nas pessoas pelos seus produtos. E a Disney, ela é uma empresa de vendas. Quando você vai nos parques, cada detalhe é pensado para gerar mais vendas de alto valor e criar um sentimento de um momento especial, único, exclusivo. As pessoas, elas não se importam em gastar nos parques de tantos estímulos emocionais que são ativados nas pessoas. E isso ajuda a vender mais colchões de linha alta. Se você fez o diagnóstico, você vai poder personalizar a sua apresentação para o cliente. Mas, Luciano, por que, se eu personalizar a minha apresentação usando o efeito Disney, eu consigo vender 100 mil no mês? Porque cada cliente, ele tem um problema, um desejo. E se você fizer a mesma apresentação para todo cliente, ele vai ver o colchão como colchão. Não vai ver diferença. E se ele não vê diferença, ele pode achar caro. Ele pode ver que não seja uma prioridade na vida dele. E tudo que é personalizado é mais valorizado. Se você ganhar, por exemplo, uma caneca de presente, é uma coisa. Mas se você ganhar uma caneca com o seu nome,
é outra coisa. E uma vez que você personaliza a sua apresentação, você cria uma experiência especial, única, exclusiva para o seu cliente. E com isso, você ativa a emoção do seu cliente. Observe bem que os restaurantes mais desejados, eles não são mais caros porque a comida é melhor. Os ingredientes usados ali tem em outros restaurantes, mas eles são mais caros pela experiência que eles criam na hora de apresentar os pratos. Lembra só uma coisa, você precisa aprender a usar esses estímulos direcionados, esses SDs, para ativar o lado emocional do cérebro, o que ajuda o cliente a tomar decisão na hora. E uma vez que você usa esse estímulo, você vai ter o total controle e o domínio da venda. Assim, você não só vende o colchão mais barato, você consegue fazer uma apresentação que vai despertar desejo no seu cliente, sem medo do cliente achar o colchão caro, sem achar que o cliente não tem condições, porque a maioria dos clientes não te dizem toda a verdade. Na Disney, as coisas não são baratas e mesmo assim eles arrebentam de vender. Quando você personaliza a sua demonstração, coloca encantamento, segue esses fundamentos, você destrava da venda. Você destrava totalmente. Igual esses vendedores que tinham medo de vender colchões de alto valor, assim como eu um dia já tive. Eu também já tive medo de vender, mas eles se permitiram destravar usando esses fundamentos. Dá uma olhada para você ver. Tinha medo de oferecer o mais alto para o cliente levar um não. No fechamento, eu tinha dificuldade de dar o passo para linha alta. Começava como linha popular e mesmo assim tinha que justificar o preço. Quando eu vi as pessoas falando de vender colchão nesse valor e tal, eu achava loucura, né? Pra gente, será que isso é possível, né? Eu não vendia linha alta, sou bem sincero, até por necessidade, porque eu queria vender o colchão, eu queria a minha comissão. Agora eu tô vendendo colchão de 25 mil reais, 30 mil reais, né? E não quero parar, não. A primeira foi 14,5 foi à vista, a segunda foi 10,5 foi à vista. A maioria hoje, né, tá difícil pegar a maquininha. Eu vendi um colchão de 20 mil reais dentro da comunidade. Hoje, por exemplo, eu fiz uma venda de 14.696 à vista, tá? Tenho pedido aqui, ó. Eu vendo colchão de 20 mil reais. Eu vendo colchão numa casa onde é coberta toda de telha brasilite, não tinha piso, é só cimento rústico no chão, os armários tudo com portinha, com um pedacinho de madeira para não abrir as portas do armário. Você consegue fazer menos visita vendendo mais e vendendo para menos clientes, vendendo linha alta. Foi um destravamento total. Minhas vendas aumentaram 3 vezes mais e eu fecho com qualquer cliente. Hoje, eu depois do método, pulei de 30 mil para 100 mil reais. Não tem casa bonitinha, casa feia, não tem isso não. A gente vai e fecha com qualquer um. Tá vendo aí? Eles tinham bloqueios. O medo, ele é natural. Mas quando você aceita, você acaba se tornando um escravo desse medo. E o meu intuito aqui, o meu propósito aqui é fazer você se destravar na venda de colchões e prosperar esse ano de 2024. Eu sempre vou repetir, o medo, ele é uma máquina de fazer pobre. Várias dessas vendas foram em lugares simples. Às vezes a gente vê o perfil do cliente, o lugar onde ele mora e acha que não dá para vender. Mas com o efeito Disney, você fecha com qualquer cliente. O efeito Disney, ele é só um dos fatores que ajuda você a despertar desejo, mas tem diversos outros que você pode combinar e desarmar as objeções na hora da venda. Aí você pode se perguntar, Luciano, como que eu quebro as objeções? Como que eu faço um fechamento para fechar na hora? Como que eu vou fazer para dar o valor sem medo do cliente achar que está caro? É agora que nós vamos para o quarto fundamento. Quarto fundamento, pega papel, caneta e anota. O quarto fundamento eu chamo de fechamento faixa preta. O mais poderoso na venda de colchões. O que faz fechar com qualquer cliente. O fechamento faixa preta. Esse não tem para ninguém. Aí, por exemplo, você fez a apresentação. Aí, de repente, você acha que agora é a hora de você passar o preço para o cliente, não é isso? Não, não. Fala para mim,
como é que você fala o preço e você fecha a venda na hora da sua demonstração? Como é que você faz? Você chega lá para o cliente, por exemplo, e fala assim, ó, Dona Maria, seu João, é 12 vezes de tanto. À vista, eu consigo dar um desconto, é mais barato. Não é assim que você deve fazer. Não é assim. Fechamento tem etapas. Fechamento tem processo. Igual, por exemplo, um lutador faixa preta de jiu-jitsu, lá no UFC, tem aquele golpe do mata-leão. Esse aí que está na tela é um dos campeões, o John Jones. Ele é muito bom nesse golpe. No UFC, por exemplo, quando dois lutadores, faixas preta, eles vão para a luta, os dois eles são muito bem treinados. Só que o John Jones, ele conta que quando você vai dar um mata-leão no seu oponente, não é só colocar força que o oponente vai desmaiar. Não! Ele explicou. Ele explicou um dia que o mata-leão ele é um golpe que tem que saber usar. Tem que saber usar. Ele falou o seguinte, observe bem. Primeiro, quando você coloca ali o mata-leão, você coloca 60% da força. Você não pode colocar 100% da força. Depois, você aumenta para 80% da força. E segura. Depois, você coloca 90% da força e segura. O oponente vai se cansando. Ele vai perdendo o ar, vai perdendo o oxigênio. Depois de um tempinho, aí sim você coloca 100% da força. O que vai acontecer? Ou o oponente vai bater para parar a luta ou vai desmaiar. Agora, se você colocar 100% da força logo no início, o oponente também é treinado para o golpe. Ele vai prender a respiração, ele vai segurar e vai esperar você se cansar. Porque não dá para ficar muito tempo em 100% de força. Quando você coloca muita força, você cansa também. Então, é melhor que você vá usando a sua força aos poucos. Luciano, mas por que eu tenho que usar o mata-leão na venda de colchões? Porque se você falar o preço de uma vez para o cliente, ele vai achar caro. E ele vai embora. E ele vai te dar objeção. E ele vai te dar uma desculpa. No fechamento faixa preta, você vai usar estratégia para preparar o cliente para o preço. Você não vai com 100% de força de uma vez. E Luciano, como é que eu faço para o colchão não soar caro no fechamento? Usando estímulos direcionados em sequência. Eu vou repetir, usando estímulos direcionados em sequência. Você quer ver alguns deles? Vou falar agora do estímulo da âncora. Isso, estímulo da âncora. Olha aqui, ó, estímulo da âncora. Esse é top. Esse é top. Pensa numa âncora. Você está aí comigo agora? Pense em uma âncora de navio. Ela tem um peso. E se alguém pedir para você segurar, por exemplo, uma âncora de 5 quilos, você aguenta, não é? Claro que você aguenta. Aí depois eu venho e te entrego uma outra âncora de 10 quilos. O que você vai falar? Ô Luciano, tá pesado. Tá pesado. Então vamos fazer diferente. Imagina que alguém te entrega uma âncora agora de 10 quilos. Aí você segura essa âncora por 1 minuto, 2 minutos. Aí eu venho e falo assim para você, agora troca e segura a âncora de 5 quilos. O que acontece? Você fala, nossa, tá mais leve. Tá muito mais leve. Se no fechamento, na hora do preço, eu gero essa mesma sensação para o cliente, vai ficar muito mais fácil dele fechar. Se eu crio uma sensação que o peso do preço, que o colchão vai ser muito caro, eu chego com um valor menor, vai soar muito mais barato. O cliente vai achar que é caro e quando eu mostro o preço, é mais barato. Por quê? Porque a sensação do peso, a sensação da sua demonstração, você gerou tanto valor que o cliente achou que ia ser mais caro e você surpreendeu esse cliente. Quando você usa essa estratégia na venda de colchões, você passa a valorizar o colchão e construir um fechamento muito mais fácil. E mesmo um colchão de 7 mil, de 10 mil, de 12 mil, de 15 mil, dá para fazer esse soar com uma oportunidade para o cliente. E por que o estímulo da âncora funciona no fechamento para vender colchões de alto valor, Luciano?
A psicologia, a neurociência, elas mostram que o cérebro sempre vai querer o melhor. Isso são estudos, são pesquisas. Agora, se você focar só no colchão mais barato, sem colocar estratégia para apresentar os seus colchões mais caros, aí vai travar mesmo. Aí não tem jeito. Venda não é sorte. Venda é estratégia. Venda é processo. Por isso que eu sempre reforço. Para você vender 100 mil no mês, você só precisa de uma coisa. O que, Luciano? Aplicar os estímulos direcionados em sequência, na ordem certa. Quando você aplica em sequência, você fala com o lado emocional do cérebro. Desde o início você vai destravando o cliente aos poucos durante a sua apresentação, durante a sua demonstração. E qual é o efeito colateral disso? Que você vai vender colchões de alto valor. Pois cada momento você prepara o cliente para o fechamento. Antes mesmo de chegar a hora de falar o preço. Você está construindo ali o fechamento. Igual o caso do Reginaldo. O Reginaldo, que vende no interior de São Paulo, eu mostrei algumas vendas dele na última aula. Ele vendia colchões de 2, de 3, às vezes vendia colchão de 5 mil. Depois que ele aplicou esse conhecimento, ele está vendendo um monte de colchão de alto valor. Ele atingiu a sua marca de 100 mil reais no mês. Hoje ele é um faixa preta na venda de colchões. Dá uma olhada no que ele fala. Antigamente, o meu tique alto da empresa que eu trabalhava antes, o máximo era 5 mil reais. E a linha econômica era 2.500, 3 mil no máximo. Depois que eu fiz e adquiri o conhecimento do método, eu vendo um colchão de tique de alto aí de 20 mil. Já vendi um de 22, 18, a minha média é essa. E eu nunca tive isso na minha vida. Eu não achava que eu nunca fosse capaz de vender um colchão nesse valor. Antigamente passava raiva nas casas, ficava perdido, não sabia, entrava errado, saía mais errado ainda, queimava a venda. Através do conhecimento, das aulas que tem passo a passo no método, ele ensina tudo certinho para você. O começo, o meio e o fim. Então você escuta, quando você está de frente com um cliente, lá na frente a venda é consequência, o caminho já está tudo prontinho. Depois que eu meto 3 meses para cá, o primeiro mês foi 82, se eu não me engano. O outro já foi 94 e agora o último foi 107, uns quebradinhos. É que eu ganhei essa semana aqui, ó. A gente fala e a gente prova. Aqui, ó. Aí, tá dando para ver aí? Aí. E é a primeira de muitas que vão vir pela frente aí. Você viu aí a placa de faixa preta dele? Olha aí os pedidos recentes dele. Quantos colchões ele continua vendendo? Uma vez que você aprende, você vende bem todo mês. Por isso eu reforço, para você vender 100 mil no mês, você só precisa aplicar uma coisa. Aplicar os estímulos direcionados, os SDs, em sequência, na ordem certa. E se você focar no linha alta, você vai ter muito mais ganho, muito mais lucro, todo mundo ganha mais, a loja ganha mais, a fábrica ganha mais, o vendedor ganha mais e o cliente ganha mais. Isso vai te dar mais manga, até para realmente, se o cliente, por exemplo, não tiver condições de pagar um colchão de 10 mil, isso vai te ajudar a você vender um colchão de 5 ou de 7 mil. Só vai te ajudar. Tá na hora de você ser um especialista na venda de colchões e colocar mais dinheiro no seu bolso. Você merece, você e sua família merecem mudar de vida nesse ano de 2024. É um novo ciclo e nós estamos no início do ano. Temos aí mais 11 meses novinho para você transformar a sua vida e a vida da sua família. E é com esses fundamentos que qualquer vendedor de colchões consegue se destravar e vender 100 mil no mês. São fundamentos simples que podem mudar a sua vida e transformar a sua carreira. Chega uma hora que eu falo que você merece se destravar e mudar a sua história de vida nesse ramo maravilhoso de colchões que só está melhorando. E eu estou compartilhando tudo isso aqui porque eu sei que as informações elas não são acessíveis. E aí o resultado são que muitas pessoas elas estão me mandando mensagem no meu direct, principalmente aqui no meu Instagram, e me perguntando se eu tenho, por exemplo, algum programa de acompanhamento, ensinando passo a passo de como que se faz para ser meu aluno e aprender direto comigo.
A verdade é que sim, eu tenho um método e um treinamento avançado para você vender 100 mil no mês com um acompanhamento meu pessoal. Lá eu te dou todo o suporte para você construir uma apresentação encantadora com estratégia de fechamento para fazer tudo do jeito certo sem perder tempo. Nele você conta com a minha experiência de 20 anos de aplicação. O meu programa eu chamo de Método Faixa Preta em Colchões. Inclusive os depoimentos que você está vendo durante o evento são de alunos meus que entraram no método em turmas anteriores e aplicaram todas as estratégias. Eles são pessoas reais e que não tinham noção dessa grande oportunidade que eu venho trazendo durante esse evento. Mas eles se permitiram destravar e aumentar os seus resultados. Mesmo vendedores com muito tempo de experiência, outros com pouquíssimo tempo e vendedores que estão querendo iniciar agora a carreira na venda de colchões. O método é aplicado para todos. E hoje compartilham as transformações que eles tiveram. Não só profissional, mas na vida pessoal deles, graças a esse conhecimento que eu estou dividindo aqui com vocês. Mas por enquanto eu quero só que você aproveite essas aulas. Mais para frente, em outro momento, a gente vai falar sobre esse programa. Então é isso, pessoal. O fechamento faixa preta. Até o momento você viu comigo que dá para vender 100 mil reais no mês. Você aprendeu os primeiros estímulos direcionados para falar com as emoções do cliente, com o lado do cérebro que toma a decisão. Você viu comigo que dá para criar um posicionamento para ser visto não mais como um vendedor, e sim como um especialista na venda de colchões que desperta autoridade e é muito mais valorizado. Nós vimos também que o processo do diagnóstico dá para você se conectar com o cliente e prepará-lo para o fechamento. Você conheceu também o efeito Disney, uma poderosa estratégia para despertar o desejo do cliente pelo seu colchão. Eu te mostrei a base do fechamento faixa preta para destravar o cliente sem ele ficar te dando desculpas e reclamando do preço. Agora você vai ter as ferramentas para você fazer um fechamento muito mais poderoso, onde você vai conduzir o cliente. Com esses fundamentos, você vai vender colchões mais caros, onde você vai ganhar muito mais dinheiro e vai colocar no seu bolso. Só que agora você deve estar se perguntando assim: legal, Luciano, adorei, aprendi com você que dá para fazer e por que isso funciona. Mas agora, é tudo isso que você falou? Mas eu tenho dúvida, Luciano. Como que eu aplico isso? Como que é isso direito? Calma. Eu vou te mostrar o caminho para você aplicar esse método de um jeito simples, rápido e com clareza. Na próxima aula, eu vou te mostrar as técnicas de vendas que surgiram com esses estímulos. As técnicas mais poderosas. A técnica GUS, uma técnica americana que mostra que o cliente precisa trocar de colchão na hora, quando você aplica ela. Você vai aprender a técnica Céu e Inferno, que fez a Thalita vender 25 mil reais em vendas de colchões em um único dia. Eu desenvolvi um método para aplicar essa e várias técnicas próprias, específicas para a venda de colchões. Eu nunca vi ninguém ensinar sobre esses estímulos na venda de colchões. E é exatamente isso que eu te mostro na aula 3. Amanhã, quinta-feira, será incrível, será transformador. Lá eu vou te entregar um mapa. Eu vou te entregar um mapa. Eu vou te entregar um mapa com a ferramenta poderosa para você ter a rota com o passo a passo para você vender 100 mil no mês. Não é um mês ou outro, para você vender com constância, para você vender sempre. Que uma vez que você aprende, você nunca mais desaprende. É igual andar de bicicleta, mas você precisa ter um mapa. Eu vou te dar um mapa amanhã. A próxima aula é mega, hiper importante para você conseguir aplicar tudo isso. Por isso que agora você entendeu nas últimas aulas os erros clássicos que você não deve cometer para aumentar as suas vendas. Agora que você entendeu também os fundamentos que vão fazer você destravar o fechamento e vender muito mais colchões, você não pode perder a aula 3.
Porque é nela que eu vou te entregar a rota, o mapa. É nela que eu vou te responder as principais dúvidas que eu venho recebendo para você saber como aplicar esse método no campo de batalha, na prática. Com isso que eu vou te apresentar um plano. Eu vou te apresentar um plano, a rota com o GPS da venda de colchões, o Waze da venda de colchões totalmente atualizado. Porque quando você tem um GPS que te mostra direção e o caminho mais rápido, é muito mais fácil para você chegar lá. Você vai ter o caminho, você vai ter o mapa, você vai ter a rota. Você nunca mais vai ficar sem saber o que fazer no fechamento. Você nunca mais vai ficar sem saber como contornar uma objeção. Na aula 3, vai ser amanhã, às 20 horas, aqui, ao vivo pelo YouTube. Se prepara para estar ao vivo comigo. E olha só, para quem estiver ao vivo, vai me agradecer muito no final da aula 3. Eu vou te entregar um presente para você acelerar as suas vendas que você nunca viu por aí. Quem ficar até o final da aula 3 não vai se arrepender, eu prometo. Aproveita todo esse conteúdo que eu estou te passando. Aproveita muito, pois ele não vai ficar disponível aqui para sempre. Em breve eu vou tirar do ar. E eu te pergunto aí agora, eu te pergunto para você que está me assistindo agora, você está pronto? Você está pronto para se destravar na venda de colchões? Você está pronto para ser um faixa preta em 2024? Você está pronto para transformar a sua vida agora em 2024? Rápido! Comenta aqui então para mim, para o universo também selar com um amém. Comenta aqui para mim, eu vou destravar. Eu vou destravar. Comenta, escreve para o universo também te ajudar. Deus, eu sempre falo que é o Deus do impossível. Mas ele só vai fazer a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Comenta aí, eu vou me destravar, eu vou destravar, Luciano. Isso, eu vou destravar. Isso aí, vamos embora, vamos pra cima, vamos com tudo. Então, eu te aguardo amanhã, às 20 horas, ao vivo, aqui pelo YouTube. E amanhã eu vou te entregar as técnicas mais poderosas do fechamento da venda de colchões, que vai fazer você vender. Já na próxima semana, você já começa a ter resultado na próxima semana, você aplicando essas técnicas que eu vou te mostrar amanhã, ao vivo, às 20 horas. Então eu recomendo que você já coloque no seu despertador do celular, para você não perder essa aula por nada. Até amanhã, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui. Amanhã será incrível. O método, ele fez o Alexandre evoluir em todos os sentidos. Desde a hora da chegada na casa do cliente, do bate-papo, da apresentação, de você mostrar os valores, de você pegar a maquininha, talão de pedido, fechamento. O cliente, ele fica maravilhado, ele quer comprar. Hoje eu tenho certeza que eu sigo um passo, eu sigo um método. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, eu faço tudo na casa do cliente. Quando você aplica o método, não tem como você não ter resultado. O resultado, ele vem. Então, isso aconteceu comigo. Isso agora, 5, 6 meses, tá? 15, 30 mil de resultado todo mês, que equilibrou a minha vida financeira. Então, as linhas altas, graças a Deus, ele começou a aparecer através do método do Luciano Bersinotto. A todos os clientes que eu vou, missão cumprida. Por isso, quando eu chego em casa, um sorrisão, um abraço na família, chego feliz demais, porque missão dada é missão cumprida. A gente consegue fazer todos os passos, o resultado ele vem. Não estava mesmo conseguindo fazer as vendas, a situação estava difícil em casa, sem conseguir, por exemplo, colocar as coisas básicas dentro de casa do dia a dia. Eu ficava me perguntando, está acontecendo alguma coisa? Porque eu não era assim, eu sempre vendi tudo. Teve um mês que eu vendi 2 colchões por mês só. Uma das coisas que eu achava que era impossível vender colchão acima de 15 mil, né? Porque eu via os colegas vendendo e falei assim, não, será que é possível? Será que eu consigo isso também? Aí eu percebi que estava faltando eu praticar e colocar o método, né, o processo para funcionar. E foi batata, velho. Eu fiz o método, pratiquei ali o processo direitinho e consegui obter a primeira venda minha, que foi 16.900. Antes eu vendia colchão de 4 mil, 5 mil, 3 mil e hoje eu estou vendendo colchão de 16.900, 16.200. Acho que em média eu vendi o quê? Uns 10 colchões para atingir os 100 mil, coisa que eu achava que era impossível e hoje eu estou conseguindo.
Porque antes eu achava que eu não tinha condições de vender, que eu estava desaprendido, mas aí depois que eu comecei a mudar, isso eu comecei a vender, eu vi que a vida mudou em todos os sentidos, tanto na autoestima como nas rendas, a ajuda da família, né? Começou a entrar dinheiro, a gente conseguiu fazer coisas que a gente não fazia antes, né? Hoje eu me sinto muito mais confiante em entrar na casa de um cliente e efetuar uma apresentação de excelência para conseguir uma venda de alto nível. Esse mês eu vendi R$106 mil utilizando as técnicas do método faixa preta.